A adoração a Deus é tão importante que o Senhor gasta tempo em toda a Bíblia explicando como isso deve ser feito. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 a 7, nós lemos o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, estas são as palavras nesses versículos. Aqui encontramos o objeto, os meios e a maneira de adorar. Somente Deus deve ser adorado e nenhum outro Deus deve ser tolerado. Adorar outros deuses é provocar a ira de Deus contra o pecador rebelde. Deus é enfático e explícito ao dizer que nenhum outro Deus deve ser adorado, porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro de todas as eras. Todos os outros deuses não passam de ídolos mudos. Em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 13 a 16, Moisés diz o seguinte: O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de ti, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. E até aí os versículos. Deus fica irado quando o seu povo se desvia para adorar os falsos deuses. Sua ira se acende como um fogo. Juízes capítulo 2, versículo 2 diz: E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Até aí que temos os versículos. Quando isso acontece, o Senhor envia o julgamento sobre o pecado do seu povo. Em Jeremias capítulo 1, versículo 16 e capítulo 7, versículo 8, lemos: E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para cozerem bolos à rainha do sol, à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Esses são os versículos. O povo de Deus deve desprezar os deuses estranhos dos pagãos, como fizeram os amigos de Daniel antigamente, segundo lemos em Daniel capítulo 3, versículo 18. Note o que diz: E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Essas foram as palavras deles. Paulo observa que existe um só Deus verdadeiro, em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Ele diz: Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele.
Tudo isso é mostrado para que saibamos que somente Deus deve ser adorado. Adorar qualquer outro que não seja o Deus vivo e verdadeiro é quebrar a lei do Senhor e desobedecer-lhe com o hediondo pecado da rebelião. Os versículos são muito claros, que eu acabo de citar e que lemos na palavra de Deus. Também é importante lembrar que Deus não divide a sua glória com outros deuses. Note o que diz Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Este é o versículo. Somente é aceitável adorar o Deus verdadeiro e nenhum outro. Mesmo assim, o Senhor Jesus é sempre adorado em todo o Novo Testamento e até mesmo no Antigo Testamento, por meio da profecia. Este fato é notável por duas razões. Jesus permitiu ser adorado, o que significa que ele é Deus e sabia disso. Segundo, somente Deus deve ser adorado e centenas de escrituras sobre este assunto o comprovam. O Senhor Jesus compartilha da glória divina. Deus só divide sua glória com ele. Se Jesus não é Deus, então, exatamente neste ponto, toda a fé cristã desmorona e se transforma em nada. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos que eles deveriam crer em Deus como o seu objeto de fé. Contudo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Crer em Deus é um ato de adoração e confiança em seu nome. Jesus ordenou que creiamos nele, como cremos em Deus o Pai. O elemento de fé é o mesmo. Nesta confiança, Jesus é exaltado. A profecia do Antigo Testamento referente ao Filho, no Salmo capítulo 2, versículo 12, pode ajudar. Note o que é dito. Beijai o Filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Este é o versículo. Os que confiam no Filho são chamados de bem-aventurados. O Senhor Jesus deve ser beijado, isto é, adorado de joelhos, e nele devem confiar porque Jesus é Deus. Jesus Cristo deve ser honrado da mesma maneira como o Pai, conforme é demonstrado em João capítulo 5, versículo 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ambos devem ser adorados, o que não seria legítimo se Jesus não fosse Deus. Se isso acontecesse, estaríamos dando honra a um simples homem mortal, uma honra que é devido somente a Deus. Não apenas os homens devem adorar ao Senhor Jesus, mas também os anjos são chamados a fazê-lo, conforme nós temos registrado em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Note o que é dito lá. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. É isto que está no versículo. De fato, todos os anjos, homens e criaturas, são comandados a adorar, a dobrar os joelhos para adorá-lo, conforme Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Note o que é dito. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essas são as palavras lá em Filipenses. Também lemos em Apocalipse capítulo 5, versículo 13: e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer:
ao que está assentado sobre o trono, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Este é o versículo em Apocalipse. O Cordeiro, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, deve ser adorado para todo sempre, porque Jesus é Deus. Ele é Filho, o Filho. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Ele sempre foi adorado. Um leproso o adorou, conforme temos registrado em Mateus capítulo 8, versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Em Mateus capítulo 9, versículo 18, vemos que um líder o adorou. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Em Mateus capítulo 28, versículo 9 e versículo 17, após a ressurreição do Senhor Jesus, as mulheres o adoraram. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E quando o viram, o adoraram e alguns duvidaram. A ideia de que alguns duvidaram é inacreditável. Os demônios o adoraram, como aconteceu com o possesso gadareno, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Marcos capítulo 5, versículo 6. No caminho de Emaús, 2 discípulos o adoraram, conforme Lucas capítulo 24, versículo 52, e adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Até mesmo o cego de nascença, quando o encontrou, o adorou. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Jesus permitiu que os homens o adorassem e admitiu essa adoração. Essa era uma razão para um israelita ser apedrejado e por isso os judeus quiseram apedrejar Jesus. Demônios, anjos, leprosos, gentios, judeus, seus próprios discípulos e outros o adoraram. Sempre e sempre vemos que o Senhor Jesus foi adorado e todos os que o adoraram agiram corretamente. Nunca vemos nenhuma repreenda na Bíblia por isto. Ele merecia essa adoração porque Jesus é Deus. A última área que eu gostaria de acrescentar é mais notável do que tudo ou mais, ou seja, a natureza pré-existente do Filho de Deus. Aqui vemos que Jesus, o Filho de Deus, sempre existiu. Ele não é um ser criado na natureza de sua divindade como filho, mas ele mesmo usou sua divindade para criar a carne de Jesus Cristo. A Bíblia não apoia o arianismo. Não sei se você já ouviu essa expressão. Jesus não é o primeiro ser criado, mas o único ser autossuficiente, o Deus que sempre existiu, infinitamente. Em João capítulo 3, versículo 13, vemos que o Filho sobe e desce do céu. Note o que é dito. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Essas são as palavras do Senhor lá. Conforme sua iminência, vemos que sua origem é do céu e que do céu ele desceu. Isso é reiterado em João capítulo 6, versículo 38. Lá é dito: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. São suas palavras. Se isto não fosse verdade, Jesus teria dito que nasceu de Maria e José, a fim de fazer a vontade do Pai que o enviou. Ele ainda atesta que ninguém viu o Pai, exceto ele. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. João capítulo 6, versículo 46. Isto mostra que o Senhor Jesus sabia de sua natureza divina e que ele estava com o Pai antes da formação do mundo. Somente ele viu o Pai e sua residência com o Pai é atestada em João capítulo 6, versículo 62. Aqui, ou neste versículo, Jesus
sobe ao céu de onde veio. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Essas são as palavras. Ora, se essas palavras não são bastante claras, o eterno Logos do Evangelho de João diz aos judeus: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João capítulo 8, versículo 23. Se esta declaração fosse falsa, todo o cristianismo e todos os cristãos, desde o tempo de Cristo até agora, estariam participando de uma farsa. Eles iriam apresentar-se como sendo o povo mais estúpido e ignorante de todos os tempos. Em vez disso, os discípulos jamais se abstiveram dessa declaração porque bem conheciam a verdade da mesma. Não somente Cristo havia comprovado isto, como eles também haviam testemunhado a divindade dele no Monte da Transfiguração. Sua afirmação permanece, de ter ele residido com o Pai, segundo o que temos em João capítulo 8, versículo 42. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Essas são as palavras do Senhor. Ele tinha uma íntima relação com o Pai, o que comprova a sua eterna divindade. Também em João capítulo 16, versículo 28, lemos: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Como o Pai é Deus, Jesus saiu do Pai e regressou à exclusiva relação com Ele. Isso comprova maravilhosamente a sua pré-existência eterna, como Filho de Deus. Se Jesus Cristo não é divino, então o Pai também não o é, pois ambos são um. Foi o que ele disse no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos concluir este vídeo. Nesta breve pesquisa, o amigo inteligente não pode duvidar das afirmações das profecias referentes a Cristo, dos escritores da Bíblia e dos seus testemunhos sobre Cristo, dos registros daqueles que se opunham a Cristo, os quais queriam matá-lo por causa das suas afirmações. Até eles atestam que ele era divino. Dos que o adoraram e das afirmações do próprio Cristo. A verdade é que as profecias da Bíblia, os discípulos, os ouvintes, os seguidores, os oponentes e as palavras do próprio Senhor Jesus, pelas quais seremos julgados, apontam para o inegável fato de que todos sabiam que Jesus Cristo é Deus. Ele o odiavam por causa disso, ou então o adoravam. Jesus sabia que ele é Deus. Ele confirmou isso através de suas palavras, ações e testemunho da verdade. Ninguém pode chamar Cristo de um bom mestre. Essa é a voz de quem não é inteligente. Jesus Cristo não é um bom mestre, nem um homem moral. Isto não está em questão. Você pode fazer apenas uma escolha. Ou ele é o Senhor do céu e da terra, o justo juiz do mundo, ou então ele não passa de digo isso com reverência, lunático, um louco, um enganador, pior do que o diabo. Como você vai decidir chamá-lo? Porque no mundo existem religiões que o consideram, pela sua doutrina, o consideram desta forma. Fica evidente, no que já dissemos, que ele é Deus. Eu até pensei em retirar alguns dos pontos deste vídeo, em consideração a muitos que se ofendem ao ouvir isto, mas as verdades divinas a respeito de Cristo estão estampadas nas páginas das Escrituras. As Escrituras afirmam continuamente a divindade de Cristo. Este é um fato inegável no registro bíblico. Pense nisto. A palavra escrita confirmando essas coisas não pode ter sido escrita por demônios ou homens perversos. Os demônios são diabos e os homens maus
não iriam registrar a bondade de Cristo de um modo tão brilhante, nem iriam apresentá-lo como poderoso e divino Filho do Deus vivo. Eles não teriam descrito o homem como um ser tão desprezível e maligno, condenado ao inferno, perdido e amaldiçoado por toda a eternidade, se eles tivessem escrito estas páginas para enganá-los. Certamente não teriam escrito coisas ruins sobre eles mesmos e seus companheiros e escrito coisas tão maravilhosas sobre Jesus Cristo. Isso não faria qualquer sentido. Nem ainda poderia a Bíblia ter sido escrito por homens piedosos ou santos anjos sem o poder do Espírito Santo. Nenhum homem poderia ter escrito um bom livro sem dizer algumas mentiras, a fim de enganar o leitor, dizendo: assim diz o Senhor, enquanto o que dizem é de sua pura palavra, como nós temos no meio carismático pentecostal, onde dizem essas palavras para justificar o que vão dizer. Se o fizessem, não iriam se tornar homens bons, de modo algum, mas demoníacos e malignos, conforme estamos voltando ao ponto anterior. Em vez disto, a Bíblia é o registro da própria revelação de Deus aos homens, para que esses homens perdidos em seus pecados possam buscar esperançosamente o Redentor dos homens, o homem-Deus, Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo como Deus é o único meio pelo qual importa que sejamos salvos da futura ira divina. Leia Atos capítulo 4, versículo 12, onde diz que em nenhum outro há salvação. A ira do Cordeiro será horrenda contra os que estão perdidos e não querem ser salvos. Eles correrão para as montanhas, implorando que os montes caiam sobre eles, para se livrarem da ira do Cordeiro. Contudo, o Senhor colocou ao alcance de todos um meio para os que desejam escapar da destruição que os guarda. A resposta se encontra em Jesus Cristo, o Deus de todas as eras. Que olhem para Ele todos os quadrantes da terra para serem salvos, porque Jesus Cristo é Deus. Em Isaías, o Senhor Deus diz: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Isaías capítulo 45. Ali o Senhor, o Jeová, é o próprio Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, quando ele veio, esta mesma pessoa divina, que nós temos assentado no capítulo 6 de Isaías, naquele alto e sublime trono, sendo adorado pelos anjos, mas agora aqui como homem humilde, sendo feito um pouco menor do que os anjos. Mesmo nesta forma, ele foi adorado por muitos, como já dissemos neste vídeo. Mas ele disse: quem crê no Filho tem a vida eterna. Você que me ouve, será que você já creu no Filho? Você já descansou nele como seu Salvador? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.